Início do Capstone. Estrutura para planejamento abrangente. Bem-vindos a esta apresentação da The Foundry, trazida até vocês pela Ford College. Tentar fazer uma implantação na Solana sem um plano rigoroso e super documentado é, bom, no mínimo, uma aventura cômica. Imagine tentar construir um arranha-céu jogando vigas de aço para cima e torcendo para elas se encaixarem magicamente no ar. Pois é, o código pode até ser genial, mas sem estrutura, o caos sempre ganha. Então hoje, a gente vai estabelecer a base definitiva para um planejamento verdadeiramente abrangente. Certo, vamos mergulhar nisso. A nossa agenda passa por introdução ao planejamento, o modelo mental arquitetônico, fluxo de trabalho prático, exemplo prático de aplicação, documentação e notas finais. E fechamos com conclusão e próximos passos. Esse roteiro é literalmente o nosso próprio esquema de engenharia para hoje. A ideia é conectar aqueles checklists soltos, métricas e feedbacks em um plano coeso. Seção 1. Introdução ao planejamento. Conectando os artefatos anteriores. Olha só, como base para o nosso Capstone, nós já temos a matriz de padrões de integração, o registro de suposições, os protótipos de checklist e as regras de alerta. A gente não pode simplesmente pular para um plano de deploy específico do projeto sem concordar com uma fundação comum antes. Se a gente pular etapas, o resultado vai ser um monte de checklists desorganizados e métricas completamente fora de sintonia entre as equipes de desenvolvimento. Seção 2. O modelo mental arquitetônico. As 3 camadas de implantação. Sabe o que é realmente interessante aqui? A gente precisa parar agora mesmo de tratar checklists como listas passivas. Esquece aquela ideia de listinha de supermercado. Eles precisam ser tratados e estruturados como esquemas ativos para controles operacionais reais. A primeira dessas 3 camadas é a planta, o blueprint. É onde a gente mapeia os padrões de integração e as nossas suposições como expectativas de TPS e de latência. A planta serve justamente para mostrar com precisão exata onde os programas on-chain e os serviços off-chain vão bater ponto e interagir. Aí temos os sistemas de segurança. Aqui a coisa fica séria. É o momento de transformar aqueles itens ambíguos em responsabilidades super estritas. Todo e qualquer controle precisa ter um dono claro, um jeito de provar que funciona e, o mais importante, um gatilho automático de rollback se der ruim. E a nossa terceira camada é o jardim canário. É o espaço perfeito para lançar as coisas aos poucos e aprender testando, com tráfego em etapas. A gente usa sinais super concretos, como a taxa de sucesso das transações, para disparar reversões automáticas logo no início, antes que um desastre total chegue a afetar toda a produção. Seção 3. Fluxo de trabalho prático. Dos artefatos às notas do facilitador. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. São só 5 passos muito bem definidos. Consolidar, priorizar, atribuir, definir portões e documentar. E a melhor parte desse fluxo, toda essa sequência é tão fluida que dá para resolver em uma única sessão focada de facilitação de 60 minutos com a equipe. O passo 1 é a consolidação. A gente mapeia cirurgicamente onde cada item da nossa entrada esbarra num sinal de monitoramento e qual é o resultado da verificação. Organizando assim, a gente cria uma planta de engenharia ao vivo, totalmente transparente, onde qualquer um na equipe entende de onde vem e para onde vai cada métrica. Passo 2. Priorização. Porque, vamos ser sinceros, nem tudo tem o mesmo peso. Usamos critérios de risco, dificuldade de descoberta e raio de impacto. A gente filtra a lista e define, sem sombra de dúvidas, quais alertas operacionais precisam estar rodando perfeitamente antes de qualquer deploy sequer sonhar em acontecer. Passo 3. Atribuição. O proprietário versus o verificador. Pessoal, prestem muita atenção nessa regra de ouro da engenharia segura. A pessoa que escreve e implementa um controle não pode, de jeito nenhum, ser a única responsável por verificar se ele funciona na prática. Precisamos dessa separação de papéis para garantir que não fiquem pontos cegos. Passo 4. Definir portões. Esses portões são as nossas barreiras absolutas de segurança. São checagens binárias de medição. O código simplesmente não pode progredir para a próxima fase sem cumprir as condições rigorosas desse portão. Se não atendeu aos critérios mensuráveis, o rollback é acionado e ponto final. Sem jeitinho. Seção 4. Exemplo prático de aplicação. Vamos olhar para um app de token swapping na Solana. Dominar e aplicar esses frameworks super estruturados é o que separa amadores de profissionais no ecossistema Web3. Inclusive, esse mergulho técnico é o coração dos programas da Ford College. Vamos aplicar os nossos 5 passos nesse cenário real. Isso ilustra brilhantemente a nossa teoria em ação.
Na consolidação, a gente pega os componentes vitais do swap e liga as ações absolutamente críticas diretamente a sinais de monitoramento reais, como validar o cálculo de taxas do programa on-chain, gerando um alerta de discrepância. Cada peça encontra o seu par perfeito de monitoramento. Com base nas nossas prioridades, fica muito claro onde mora o perigo num app de swap. Mudou saldo irreversivelmente? Alterou permissão de mint de token? Fez rotação de autoridade? O risco é gigantesco. Tarefas desse peso exigem os portões mais restritos possíveis, como obrigar que uma auditoria externa seja assinada antes de dar qualquer luz verde. Para o nosso jardim canário, a gente define critérios absurdamente claros. Nós vamos promover a implantação só se a taxa de sucesso em 24 horas bater acima de 99,5%, rodando apenas 5% do tráfego total e segurando a latência dentro dos limites estabelecidos. É uma decisão matemática baseada em teste isolado e não intuição ou esperança. Seção 5. Documentação e notas finais. A entrega definitiva. O resultado de todo esse mapeamento e debates técnicos deságua nas notas do facilitador. É a nossa checklist mestre, consolidando os portões, os donos das tarefas, prazos e os gatilhos exatos de rollback. É basicamente o documento canônico que as equipes de dev vão usar para criar o plano final e polido de pré-implantação que a gente vai ver na próxima lição. Então, o ponto crucial aqui é tatuar esse mantra de engenharia na mente. Propriedade vence suposição, medição vence opinião e promoção por etapas vence lançamentos em Big Bang. Deixem isso em destaque no time. Quando houver atritos ou dúvidas sobre tomar atalhos, voltem para essa regra. Ela resolve trade-offs, mantendo a segurança sempre no topo. Seção 6. Conclusão e próximos passos. Preparando-se para o mundo real. Recapitulando rapidamente a nossa análise, mapeiem os artefatos, convertam listas em controles operacionais superativos e nunca, jamais, abram mão dos portões binários de segurança para qualquer progressão. E lembrem-se, para mergulhar de cabeça nesse nível de engenharia e dominar os lançamentos na Solana e na Web3, visitem forge.college. É o portal para vocês decolarem. E para fechar a nossa apresentação de hoje e já preparar o terreno para a próxima fase técnica, deixo uma provocação para vocês pensarem. A nossa estrutura desenhada no papel está perfeita, totalmente à prova de balas. Mas o que exatamente acontece quando todo esse código bate de frente com as restrições operacionais indomáveis da rede principal no mundo real? Fica a reflexão. Foi um prazer enorme compartilhar isso com vocês. Até a próxima!